Por falar em mover de Deus, vamos para a ministração da palavra. Coloca aí o tema da palavra. Se algum irmão puder trazer uma água para mim aqui, ficarei agradecido. E você tem a promessa de um galardão no céu. Não vai perder o galardão aqui. Eu falo que até um copo de água que você traz para o profeta, vai receber galardão. Obrigado, pastor. Hoje o tema da nossa palavra é a multiplicação da unção de Deus na nossa vida. Amém, meus irmãos? Porque a presença do Espírito de Deus em nós, tem dois aspectos. A presença do Espírito, ela habita em nós. Mas o poder do Espírito é uma capacitação que o Senhor nos dá para realizar a obra dele. Nós somos chamados, a Bíblia diz, até coloquei aqui esse versículo, aqui no próprio banner do tema, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, o que a Bíblia fala? Olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês sereis minhas testemunhas. E o texto continua, mas o poder do Espírito, ele é liberado sobre mim e sobre você, para nos capacitar para uma obra, amém? Então o poder do Espírito, ele sempre vem sobre nós para cumprirmos um propósito específico. Porque o poder de Deus, ele vem para um tempo e para um serviço específico. Então os irmãos estão indo servir no encontro, tem vários irmãos aí que talvez vão servir a primeira vez, Creia, vá para lá debaixo desse poder do Espírito. O Espírito Santo vai capacitar você para fazer uma obra extraordinária. E aqueles que vão pregar a primeira vez devem estar já preocupados, ansiosos, angustiados. Acredite, Deus vai te dar uma unção especial para você ser um instrumento dele nesse final de semana. Porque é isso que acontece. Todos nós precisamos do poder do Espírito. Olha, a vida cristã é para ser vivida no sobrenatural. Nós somos chamados para fazer uma obra que homem nenhum é capaz de fazer. Você entende isso, líder de célula, discipulador, líder em treinamento, anfitrião, enfim, todos nós somos chamados para fazer uma obra que homem nenhum é capaz de fazer. Por isso que precisamos de poder, precisamos de unção, precisamos de uma capacitação, porque não é possível a gente experimentarmos de multiplicação sem essa capacitação do alto. Lá em Lucas, projeta para mim Lucas 24, no versículo 49, olha o que diz. Lucas 24, 49, o que o Senhor Jesus ele fala? Olha, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei pois na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então a direção do Senhor para os apóstolos foi, olha, ele falou para eles o ide, eles deveriam ir, pregar o evangelho, deveriam ser testemunha do Senhor, mas antes, eles deveriam permanecer na cidade até que do alto fossem revestidos de poder. Porque a obra que nós fomos chamados para fazer, para edificar, nós precisamos de poder, amém, queridos? Nós somos chamados para edificar uma obra sobrenatural. E há uma promessa que a Bíblia fala que os sinais iam acompanhar aqueles que crescem, que no nome do Senhor iam expulsar demônios, iam curar enfermos, iam ver o milagre, ia ver o sobrenatural se manifestar, amém, meus irmãos? Então nós precisamos do poder do alto para edificar essa obra. Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 47, eu não vou ler o texto, mas é um texto que os irmãos conhecem, que ele teve ali uma visão, diante do trono de Deus, que um rio ia saindo daquele trono, e o Senhor chamou ele ali para medir, vou ler lá no versículo 4, de Ezequiel 47, vamos ler no 43 primeiro, no versículo 3, perdão, versículo 3 diz assim, Ezequiel 47, 3, olha, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos tornozelos, mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, aí mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que davam pelos lombos, mediu ainda outros 1000, e era já um rio que não se podia atravessar,
porque as águas tinham crescido, águas que deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Aí o versículo 6 ele diz: e me disse, viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Amém, meus irmãos? Essas águas aqui que saíam ali do trono, elas representam o poder de Deus. E esse poder ele flui do templo. Nós sabemos que hoje nós somos o templo de Deus, amém? Você é a habitação de Deus. Então o Espírito ele está em você. Mas acredite, há uma promessa que esse Espírito ele vai fluir em você com poder, amém, meus irmãos? Interessante que aqui nesse texto, no início, as águas elas cobriam apenas ali os tornozelos. Mas depois elas foram aumentando, e até chegar nos lombos. E chegou um ponto que ele tinha que atravessar o rio a nado. Porque essa é a promessa de Deus, que o poder ele vai aumentando cada vez mais, amém? Interessante que ali, esse rio que saía do trono, ele corria em direção ao Mar Morto. E a promessa de Deus é que quando esse rio chegar, essa é uma profecia para o milênio, que quando essas águas chegarem, ali aquele rio, aquele mar que é morto, ele vai se tornar em águas doces. Não sei se você sabe, mas o Mar Morto, eu já tive o privilégio de ir lá, é um lago de água salgada. Só que tem tanto sal que é muito além do que tem no mar. Lá é tanto sal que você não consegue afundar. Você fica em cima da água ali, não afunda. Tanto sal que tem naquela água. Mas a promessa, por isso que ele é mar morto, não tem vida ali. Mas a promessa é que no final dos tempos, esse rio de Deus vai desaguar ali naquele mar morto, e aquelas águas salgadas vão se tornar doce, amém, queridos? E o que significa isso, Significa que o poder de Deus, ele traz vida. É a graça de Deus. Interessante, quanto mais esse rio saía do trono e ia em direção a esse mar morto, mais fundo ele ia ficando. Isso fala da graça de Deus. Porque a graça de Deus diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, amém, meus irmãos? Então, à medida que nós vamos ao mundo ministrar, eu estava vendo que alguns irmãos ontem estavam fazendo evangelismo aí nas praças, e estavam tendo frutos, por quê? Porque quando você sai das quatro paredes e vai lá onde o perdido está, há uma unção maior fluindo na sua vida, e vidas vão ser alcançadas, amém, queridos? Então nós precisamos crer que quanto mais nós pregamos para o perdido, mais poder de Deus vai ser manifesto nas nossas vidas. É isso que esse texto está falando. Quanto mais você andava em direção a esse mar morto, mais o rio ia ficando profundo. Quanto mais perto estava do trono, mais raso. Isso fala da graça de Deus. Então observe que o poder de Deus, ele era muito maior sobre a vida dos apóstolos, quando eles estavam pregando, quando eles estavam ali lidando com as pessoas. Interessante que chegou um tempo, lá em Atos capítulo 6, que eles resolveram se separar só para a pregação da palavra. E resolveram levantar ali alguns diáconos para fazer o serviço. Só que interessante que ali no capítulo 6, capítulo 7, os diáconos, as histórias são focadas nos diáconos. Lembra de Estevão? Poder sendo liberado. Porque quando você está ali ministrando, quando você está lá junto com as pessoas, o poder é manifesto. O poder é liberado, amém, queridos? Lá em João, capítulo 7, no versículo 37, qual que é a promessa do Senhor para nós? João 7,37, o Senhor Jesus, ele se levanta ali no último dia, o grande dia da festa. Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aí o versículo 38 ele continua: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então esse texto está correlacionado com Ezequiel 37, porque hoje nós somos o templo do Espírito. Então do nosso interior vai fluir rios de água viva, vai fluir esse poder, essa vida de Deus. Então o Senhor Jesus, ele disse claramente aqui em João 7,37, que essa água que nós bebemos, essa água ela aponta para o Espírito, mas no nosso interior a unção, o poder de Deus vai se transformar em rios de águas vivas, amém, meus irmãos? Significa que a vontade de Deus é que você transborde, que você seja um cristão cheio do Espírito, que você seja uma fonte para jorrar. Ou seja, você não vai ter só para você, mas quem estiver perto vai ser alcançado, vai ser molhado por esse rio de água viva, amém, meus irmãos? Acredite, essa é a vontade de Deus para nós, que nós sejamos cristãos cheios do Espírito,
Mas infelizmente a maioria dos cristãos, eles não se preocupam com isso. Não são cheios do Espírito. Eles são habitação do Espírito, mas não fluem no poder do Espírito. Vivem uma vida natural. Mas acredite, quando você é cheio do Espírito, quando você transborda nesse Espírito, meu irmão, você experimenta do pedacinho do céu na sua vida. Não é que você não vai passar por lutas, você vai passar por luta, como todos nós passamos. Mas acredite, quando você está cheio do Espírito, meu irmão, você vai ser conduzido em vitória. Você não vai ficar para baixo, desanimado. Como diz Jesus, olha, no mundo passareis aflição, mas tem de bom ânimo. Não desanime, porque se você for cheio de Espírito, aí sim, você vai dar bicuda na cara do cão. Lembra da música? Mas quando está vazio, aí fica ligando para o pastor, pastor, me ajuda, está difícil demais. Ora por mim, porque o diabo está furioso. Aleluia, irmão, que bom que ele está furioso. Eu vou ficar preocupado no dia que ele estiver feliz com você. Se algum dia você falar que ele está feliz com você, aí eu fico preocupado, mas enquanto ele está furioso, está tudo certo. Mas acredite, maior é o que está em você, do que aquele que está no mundo. Resistir ao diabo, sujeitar a Deus, resistir ao diabo, e ele vai fugir de você. Crente cheio do Espírito, o inimigo passa longe, porque você é um problema para ele. E essa a Bíblia fala que esses sinais hão de acompanhar os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos. Então não temos que ficar com medo, amém, querido? Não temos que ver uma vida vazia, uma vida rasa, mas temos que aprender a mergulhar nesse rio do Espírito, porque aquele que crê no Senhor, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, amém? Essa é a promessa de Deus para nós. Para que possamos exercer um ministério de forma eficaz, é imprescindível que nós possamos compreender e fluir na unção do Espírito de Deus. Porque a unção, ela não pode ser apenas um conceito abstrato na nossa vida. Mas acredite, a unção de Deus é uma capacitação. Fala comigo, capacitação. Amém? É uma capacitação do céu, que começa no momento que Deus dá uma visão para você. Que Deus tem um chamado para a sua vida. E Deus, Ele chama e Ele capacita. Então os sonhos, os desejos profundos que ardem em nosso coração, são evidências, são sinais de que o mover do Espírito está acontecendo em nossa vida. Então você que tem um desejo de ser um instrumento de Deus, você que tem um desejo de ser um discipulador, ser um líder de célula, ser um pastor, acredite, irmão, isso é o Espírito movendo no seu interior. Então, para evitar confusões, eu quero aqui distinguir pelo menos 3 estágios da ação do Espírito na vida de um crente. Lá em João capítulo 14, versículo 17, o que a palavra de Deus diz? Olha para cá. Olha, o Espírito da verdade, que o mundo não pode perceber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e estará em vós, amém? Então, interessante que aqui, quando Jesus ele falou aqui em João 14, ele já estava ali na última semana, ele já estava preparando os discípulos ali, e ele falou essa verdade para ele estava ali na última semana antes de ser crucificado. E ele disse, olha, quando eu for para o Pai, eu vou enviar o Consolador, e Ele vai habitar em vocês. Então, a unção do Espírito, quero citar aqui para você, está na sua revista aí também, pelo menos 3 aspectos. E o primeiro aspecto é o Espírito habitando no homem. É o Espírito com os homens. Antes da conversão, a Bíblia diz, lá em João capítulo 16, que o Espírito de Deus, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, amém? Mas aqui em João 16, versículo 7, o que a Bíblia diz? Olha, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. E quando ele vier, no versículo 8 diz, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convence do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, antes da conversão, o Espírito Santo ele está atuando. E é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu sei que nós pensamos que nós é que estamos convencendo o pecador a se arrepender. Nós é que estamos dando bons conselhos para ele vai mudar de vida. Não.
Quem faz isso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence. E aqui, esse versículo, eu sei que muitos cristãos gostam de usar isso para si mesmo, mas ele fala aqui que o Espírito Santo, ele convence o mundo. Convence aquele que está no mundo. Convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo não está mais convencendo você que nasceu de novo do pecado. O Espírito Santo não acusa você mais, quem acusa é o diabo. Mas tem irmão que ele pensa que o Espírito Santo está lá, convencendo ele do pecado. E aí ele fica debaixo de acusação. Mas o texto aqui é claro no versículo 8, que quando o Espírito Santo vier, ele convence o mundo. Então o mundo é que é convencido. Então nesse primeiro aspecto, o Espírito Santo está agindo mesmo antes da nossa conversão. Porque no dia que você converte, você nasce de novo, aí vai para o segundo estágio da ação do Espírito, que é o Espírito em nós. O Espírito habitando em nós. Porque no momento do novo nascimento, o Espírito Santo ele passa a habitar em você. É diferente, aqui já é um segundo estágio. Agora ele não mais está só convencendo você, ele já convenceu. E agora você nasceu de novo, você passa a ser habitação. É Cristo em nós, é o Espírito Santo em nós, amém? Lá em João capítulo 20, no versículo 22, o que Jesus ele falou para os discípulos? 22, João 20, 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então tem um momento que o Espírito Santo passa a habitar em nós. Mas acredite, nesse momento aqui ainda não é uma unção, ainda não é uma capacitação. Você está apenas sendo casa, templo do Espírito Santo. Ele funciona como um selo. Por isso que a Bíblia diz lá em Romanos que o próprio Espírito, ele testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Você agora é a habitação do Espírito. Agora ninguém mais precisa falar ou provar que você é filho. Você sabe que você é filho. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em você. Ele é que testifica. Esse selo é como se fosse um selo de autenticidade. Ou seja, agora você é filho, porque todos aqueles que o receberam tiveram o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso está lá em João capítulo 1, versículo 12, amém? Mas acredite, Deus ainda tem algo a mais para nós. O Senhor ainda tem algo mais poderoso para nós. Porque nesse estágio aqui você é a habitação. O Espírito Santo agora ele habita em você. A Bíblia diz que aquele lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, que aquele que se une ao Senhor, ele é um só Espírito com Ele. Agora você foi amalgamado no Espírito de Deus. O Espírito Santo habita em você e não tem como mais tirar. O que é essa palavra, unir aqui? Unir vem de cola. Foi colado. Só que foi colado de um jeito que não tem como separar mais. É o que a Bíblia diz de amalgamado. Ele foi amalgamado. O que é amalgamado, pastor? Amalgamado é um tipo de cola que os dentistas usavam antigamente. Fazia uma mistura lá. E é parecido com o Durepox. Quem conhece Durepox aí? Os mais antigos conhecem Durepox. A geração mais Nutella nem sabe o que é um Durepox. É a geração Super Bonder, né? Mas na nossa época tinha o Durepox. Né? Nem sabe, né? Não sabe. É a geração Nutella. Né? Mas o que é uma amálgama? A amálgama faz uma mistura que não tem como separar mais. Por isso que a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor, aquele que gruda no Senhor, se torna um só Espírito. Não separa mais, amém, queridos? Mas acredite, ainda há um terceiro aspecto para nós. E o terceiro aspecto é o Espírito sobre nós, na unção, no revestimento. Por isso que lá em Atos capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então hoje você é a habitação do Espírito. Mas acredite, há ainda uma porção para ser liberada sobre você. E nós chamamos isso de unção, capacitação, revestimento. Por isso que eu li lá em Lucas 24, 49, que o Senhor falou para os discípulos: olha, permaneçam na cidade até que do alto vocês sejam revestidos. Lá em João 20, 22, ele tinha soprado o Espírito já sobre eles. Ali simboliza o novo nascimento. Só que para fazer a obra, para ser testemunha, para ir para o encontro, para ir pregar na vida das pessoas, para ir orar com elas, precisamos de
Fala comigo, poder. Precisamos de poder do alto. Mas a promessa é que nós receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Amém, queridos? E acredite, essa promessa é para cada um de nós. Cada um de nós precisamos ser cristãos cheios do Espírito. Precisamos desse poder para fazer a obra, amém, amados? Porque enquanto a presença do Espírito em nós, quando nós recebemos, nascemos de novo, ali a presença do Espírito, nos fala a respeito de nós sermos filhos, é o ser. Mas quando vem a unção, a capacitação, ela nos capacita para fazer a obra. Então quando o Espírito habita em você, você é filho de Deus, é o ser filho. Mas quando a unção vem sobre nós, ela nos capacita para fazer. Não podemos fazer a obra de Deus no natural. A unção, ela é sempre concedida para a realização de uma tarefa específica. Não é apenas para você sentir sensações, alegrias, rodopiar, pular. Não! A unção pode ter tudo isso. Mas acredite, ela tem um propósito: te capacitar para fazer a obra de Deus. Nós precisamos ser cheios. O problema é que alguns irmãos, eles pensam não, que essa capacitação é só para alguns. Mas isso é uma mentira do diabo. Todo cristão nascido de novo, ele precisa ser cheio do Espírito. É um mandamento apostólico, lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo ele diz, olha, não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Então não é algo opcional. O que diz lá? Olha, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Precisamos ser cheios do Espírito. Aqui é algo impositivo, não é só para alguns, é para todos nós. Porque, irmãos, nós temos uma célula onde todos os irmãos são cheios do Espírito, aquela célula vai se tornar um discipulado. É inevitável. E se nós temos um discipulado onde todos os líderes, todos os membros são cheios do Espírito, vai virar uma rede. É inevitável. Porque a unção nos capacita para ser testemunha, para pregar, para fazer discípulo, para multiplicar. Diga amém. Precisa multiplicar. O que a Bíblia diz lá em Marcos 16, 17. Projeta para mim, Marcos 16, 17. O que diz? Olha, estes sinais hão de acompanhar a promessa, amém, queridos? Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe farás mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Essa é a capacitação que nós precisamos. Precisamos dessa capacitação. Precisamos praticar essa verdade aqui, meu irmão. Precisamos dessa unção. E essa unção nós precisamos nos encher continuamente. Pastor, como podemos nos encher do Espírito? Como devemos ser cheios? Como manter-nos cheios? Porque a unção do Espírito, se você avaliar, Jesus falou para os discípulos, olha, permaneçam na cidade até que do alto vocês recebam poder. E lá em Atos capítulo 2, nós temos a notícia ali que veio o Pentecoste. E eles ficaram cheios, amém? Oraram em línguas, ficaram cheios do poder. Aqueles homens que a Bíblia chama de iletrados. O que é alguém iletrado, pastor? É um jeito carinhoso de chamar alguém ignorante, roceiro. Aqueles não sabiam nem falar. Eram pescadores. E acredite, naquela época pescadores é aqueles que foram, era o último da última profissão. Não conseguiu fazer nada na vida e vai ser pescador. Eram pessoas simples. Não sabiam nem falar. Mas a Bíblia fala que quando eles foram cheios do Espírito, Pedro se levantou naquele dia e pregou, e na primeira pregação dele, quase 3.000 foram batizados. Isso é poder do alto, isso é unção do alto. Nós precisamos dessa unção, amém? Mas interessante que lá depois em Atos capítulo 4, versículo 31, nós lemos mais uma vez que todos eles ficaram novamente cheios do Espírito. O que significa aí? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, com ousadia, anunciavam a palavra de Deus. Isso aqui já está talvez poucos dias depois do Pentecoste.
que isso está escrito assim, irmão? Porque para mostrar para nós que nós precisamos desse enchimento constantemente. Porque a maioria de nós pensa que o batismo do Espírito Santo é só aquela palavra que prega domingo lá no encontro. Ou no máximo, de vez em nunca faz uma vigília, aí pode ser batizado de novo. Esse é o que está na mente da maioria dos irmãos. Não se preocupa com isso. Mas acredite, é da vontade de Deus que nós sejamos cheios do Espírito continuamente. É uma responsabilidade, olha para cá, crente. É uma responsabilidade de cada um de nós ser cheio do Espírito Santo. Precisamos ser cheios. E como ser cheio na prática, né? Como podemos fluir no Espírito? Tem várias formas. Mas uma forma bem prática, né, que dá para você fazer em casa. Uma receitinha básica dá para você fazer no seu quarto. Coloca uma música. Aquela música ungida. Porque tem música, acredite, tem músicas que são mais ungidas do que outras. Tem umas que falam que a música é gospel, mas misericórdia, não tem boa nova nenhuma, Rodrigo. Você ouve ali, onde que o irmão que compôs essa música estava com a cabeça. Não tem, né, melodia, não tem letra, não tem unção, não tem nada. Mas tem umas que você coloca ali, aquela famosa música chama Deus. Você lembra de algum aí que você coloca, já começa o rebuliço, já começa a derramar, já começa a fluir, né? Você tem que ter essa coletânea no seu pendrive lá, ou no seu celular. Música chama Deus. Porque quando você sentir que está meio vazio, meio seco, você tem que encher. Eu não sei se você sabe, mas tem pessoas que só andam com o carro na reserva. Acende a luzinha, ele vai lá e coloca R$10. Anda mais 1 quilômetro, acende a luzinha, coloca mais R$10. Não podemos ser assim. Se você anda com o carro na reserva constantemente, você está correndo o risco de arrebentar com o seu motor. Não é assim? Quem entende de carro? Está correndo o risco de queimar lá o motor de partida, né? De bagunçar, queimar as suas velas, sei lá o que mais. Mas tem crente que é assim, ele só anda na reserva espiritual. Só anda para baixo. Mas a vontade de Deus é que nós andamos com o tanque cheio. Cheio do Espírito. Transbordando, amém? E acredite, é fácil de você perceber quando alguém está na reserva. É só você falar para ele: ei, irmão, como é que você está? Tá bom? Ué, pastor, estamos aí, né? Na luta. Tá fácil não, né? Tá difícil. Semana tá, ó, tá punk, pastor. A semana tá punk. Aí você já percebe claramente, o irmão está na reserva. Pode olhar na luzinha lá do motor dele, que está no amarelo, né? Começando a piscar. Abastece, abastece, abastece. Oh, meu irmão, precisamos ser cheios. Não dá para viver a vida cristã vazio. Mas acredite, a unção do Espírito, a promessa é que você seja cheio constantemente. Você precisa se preocupar com isso. Você precisa separar momentos na sua vida para você ser cheio do Espírito. É por isso que eu falo, é importante você chegar no culto, na hora, participar do louvor. Porque quando você louva, o louvor atrai a unção de Deus. Mas tem irmão que ele chega do meio para o fim do louvor. Né? Dá 7, 5h15 aqui está vazio, 5h20, 5h25 começa a melhorar. Olha, acho que é por isso que a Bíblia diz que Jesus vai vir numa hora que ninguém sabe. Porque se vir com hora marcada, 90% dessa igreja aqui vai ficar. Fala comigo, misericórdia. Muda de vida, crente. Se marcar horário, boa parte vai ficar para trás. Vai ouvir lá o toque da trombeta, mas aí o portão vai fechar. Sair daqui do prédio do Canaã, então, enrolou. Enrolou, por isso que a graça de Deus é tão maravilhosa que Ele não vai avisar no dia nem a hora. Vai não correr risco. Fala comigo, misericórdia, pastor. Ô, meu irmão, mas eu quero desafiar você nesses dias. Seja cheio do Espírito. Um tempo de jejum é um tempo propício para você estar mais sensível. Para você buscar do Espírito. Aprenda a colocar música na sua casa, lá na sua célula, no seu carro. Derramar na presença de Deus. Confesse a palavra. Declare a palavra sobre a sua vida, as promessas de Deus. Ora em línguas, comece a orar em línguas. Hoje o pastor Luiz, lá no culto da videira do Bueno de manhã, falou algo assim que é uma pura verdade. Ele estava explicando lá que ele tem 49 anos de crente. Né? Acho que 47 anos, 46 anos de batizado no Espírito Santo. E ele falou algo interessante. Que toda vez que ele começa a orar em línguas, vem a acusação do inimigo na mente, dizendo: isso é de você mesmo, está só repetindo,
Para com isso, papagaio de pirata. Né? Porque essa é uma tentação do diabo. Porque o diabo sabe que um crente cheio do Espírito é um problema. Mas um crente natural, eu ia falar uma coisa aqui, mas não vou falar não. Ele ia falar assim, crente natural é dos nossos. Bate no ombro. Misericórdia, né? Precisamos ser cheios do Espírito, amado. Precisamos orar em línguas. Precisamos edificar, que a Bíblia fala que quem ora em língua edifica a si mesmo. Você cresce, avança. Não pense que essa coisa de ser cheio do Espírito é para novo convertido. Porque vai passando o tempo na vida cristã, a gente vai ficando indiferente. Vai ficando seco, vazio. E chega aquele momento ainda critica aquele que é cheio. Ia lá, está se mostrando lá, olha lá, para que isso? Não precisa disso. Aqui eu recebo muita reclamação. Nossa, fulano lá passou para exagero. Para que isso tudo? Ô irmão, quem dera ter mais irmãos cheios do Espírito no nosso meio. Mais sapatinhos de fogo. Mais do reteté. Precisamos de uma igreja viva. Precisamos de células vivas. Irmãos cheios do Espírito. Porque célula, quando é cheia do Espírito, meu irmão, não fica sem fazer inscrição para o encontro. Problema é pro líder, arruma vaga, arruma dinheiro. Está aqui as vidas. Mas quando é vazio, não tem ninguém. Líder, esse povo não quer nada com Deus. Povo difícil. A gente prega, a gente fala, mas o povo não quer. Conversa fiada. Ser cheio do Espírito que Deus vai te dar. Você vai transbordar. Amém, meus irmãos? Precisamos dessa multiplicação de unção em nosso meio. Esse é um tempo de você fluir no Espírito. Acredita, a vida é muito mais prazerosa quando você é cheio do Espírito. Chega de desânimo. Chega de frieza espiritual. Chega naquela situação, não estou com vontade, não quero vir no culto, não quero ir na célula, não quero participar, estou ocupado, estou não sei o quê. Não, meu irmão, seja cheio, transborde. É tão bom quando você encontra irmãos cheios do Espírito. Rapidinho o ambiente muda. Você começa a falar com ele ali, o céu abre. Mas tem aqueles também que fecham. Tem aqueles que você começa a falar com ele, parece que o céu fecha. Por quê? Normalmente está murmurando, está reclamando, só fala de luta, só fala de dificuldade, só fala de problema, só fala de desânimo. Não, seja você aquele que abre um ambiente. Aquele que você chega na célula ali, o ambiente muda. Você chega no culto aqui, já dá um glória a Deus. O ambiente já muda. Mas tem irmão que ele chega na reserva. Aí ele fica pondo defeito. Nossa, esse som está alto. Está quente. Está frio. Nossa, aquele irmão lá do louvor, como é que está vestido? Esse é o que anda na reserva. Começa a contar. Nossa, a lâmpada precisando trocar, pastor André. Lâmpada amarela. Está precisando trocar. Ou seja, ele fica olhando para tudo, menos para o que importa. Aquele pastorzinho fica fazendo piada ali no púlpito. Podia estar pregando mais sério. Ô meu irmão, vamos divertir. Vamos ser cheios. Vamos ser cheios. A promessa é transbordar. Amém? Interessante que os irmãos ali de Atos eram crentes cheios do Espírito. E ali houve multiplicação extraordinária. Houve da adição à multiplicação. E lá no capítulo 2 de Atos, a Bíblia diz que enquanto eles estavam ali reunidos, na unção, no poder, dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. É assim uma célula cheia do Espírito. É inevitável, as pessoas vão ser atraídas. E aquela célula pequena, mas que tem irmãos ali fervorosos, inevitavelmente as pessoas vão ser atraídas para lá. Quer crescer sua célula, querido líder? Quer crescer seu discipulado, querido discipulador? Sejam cheios do Espírito. E o Senhor vai acrescentar. Mas a Bíblia diz lá no capítulo 6, que ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. Houve uma multiplicação. Lá no versículo 7 do capítulo 6, já houve uma grande multiplicação. Porque lá diz, crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Nós queremos experimentar esse tempo de multiplicação grande no nosso meio. Nas nossas células, no nosso discipulado. Mas para isso precisamos ser cheios, amém? Mas rapidamente, pastor, como que essa unção pode ser multiplicada? Como que nós podemos crescer nessa multiplicação?
Como que eu posso atrair isso para a minha célula, para o meu discipulado, para a nossa igreja? Então aí na sua apostila tem aí alguns pontos, alguns fatores que você pode aplicar para multiplicar a unção na sua vida, para multiplicar a unção no seu ministério. E o primeiro fator ali é fome. Ih, pastor, então eu estou com fome, jejum dá fome. Não, não é essa fome natural, mas é uma fome espiritual. Lá em Atos capítulo 10, no versículo 44, a Bíblia fala a respeito ali de Cornélios, né? Os irmãos conhecem a história ali. Cornélios era um gentil romano, né? Mas era alguém temente a Deus, que orou, estava buscando, dando oferta, dando esmolas. E o anjo apareceu para ele e falou: olha, vai lá na cidade tal, manda chamar Pedro, que ele vai vir pregar para você e vai te falar o que você tem que fazer. Interessante que ele mandou os 2 soldados, chamaram Pedro, e a Bíblia fala que quando Pedro chegou na casa dele, Pedro começou a pregar. Aí no versículo 44 diz, olha, ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e eles foram cheios, amém, meus irmãos? Eles foram cheios. Pedro está ali na casa de Cornélio, e aquela família dele ali tinha fome de Deus, tinha desejo de Deus, tinha um coração ali ardente. E Pedro começou a falar, começou a pregar, eles já foram cheios do Espírito Santo. Não precisou impor mão, não precisou tirar as cadeiras, não precisou mandar fazer fila, na pregação mesmo. Todos foram cheios, o Espírito Santo caiu sobre eles. Por quê? Porque estava ali um coração desejoso, amém? Cornélio era alguém que tinha fome de Deus, e aonde há fome, aonde há desejo, aonde há fome da presença de Deus, Ele manifesta, irmão. Precisamos ter um coração faminto. O problema é que às vezes nós estamos comendo tantas coisas aí fora, comendo tanta comida que não é a verdadeira comida, que não nos enchemos. Às vezes ficamos tanto tempo assistindo uma série, não que seja errado assistir uma série, assistir um filme, mas ficamos tantas vezes, tantas horas numa rede social, e às vezes paramos pouco na presença. Paramos pouco, né, para buscar, para clamar a presença, para se derramar na presença ali, pegar aquela boa música que você gosta, aumentar o som ali e se derramar na presença. Isso fala de fome, amém? Olha, o problema é que com o passar do tempo, a tendência é que nós nos tornamos apáticos, indiferentes no decorrer dos anos. Meu irmão, mas nós precisamos voltar ao primeiro amor, precisamos desejar a presença, precisamos fluir na unção do Espírito, amém? Acredite, essa unção, esse poder de Deus não é só para novo convertido, é para toda a nossa vida. Precisamos nos encher constantemente, continuamente. Esse é um tempo que quero desafiar você, busque do Espírito. Porque quando há um desejo, um anseio pelas coisas do céu em nosso coração, aí o Espírito Santo ele flui de forma poderosa em nossas vidas. Esse é um tempo de jejum, meu irmão. Quero desafiar você, se você está alheio, está indiferente, ainda dá tempo, começa a participar do jejum. Porque o tempo de um jejum é um tempo que separa, consagra a Deus. Liga o seu coração nas coisas de Deus. Vem orar conosco aqui pela manhã, ouve a palavra, né? Jejum, né? Busque sensibilidade, busque ser cheio. Porque acredite, a vida é muito melhor quando nós somos cheios do Espírito. As coisas fluem muito mais rápido, muito melhor. Mas outro fator, além da fome, que traz multiplicação de unção, é unidade. Unidade produz unção. Lá em Atos capítulo 5, versículo 12, o que a Bíblia diz? Olha, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Essa é a realidade que Deus quer conosco. Aonde quer que nós fomos pregar o Evangelho, lá nas nossas células, nos evangelismos, nos encontros, muitos sinais e prodígios precisam ser feitos. Esse é o que Deus tem para nós. Por que não acontece isso hoje, pastor? Porque os irmãos não estão cheios do Espírito. Porque aqueles que são cheios do Espírito, acontece. Precisamos buscar mais disso. Precisamos ir para nossas células nessa unção do Espírito, amém? Só que olha que detalhe, olha, continuando. E costumavam todos reunir-se, fala comigo, de comum acordo, no pórtico de Salomão. Então aqui fala que eles, né, reuniam em comum acordo, ou seja, tinham unidade, porque a unidade ela está associada à unção.
A Bíblia diz aqui no versículo 12 que eles costumavam todos se reunir em comum acordo, num determinado local. E aonde há essa unidade, aonde há esse comum acordo, a unção, ela é liberada. Ela é liberada. Precisamos tomar cuidado. Uma coisa que nós temos que guardar é o ambiente do nosso meio. Porque o diabo, ele sabe disso. Por isso que Satanás está sempre semeando discórdia. Está sempre levando alguém a ter uma voz dissidente, diferente. Ah, mas eu não concordo. Ah, mas não é bem assim. Ah, mas se fizesse de outro jeito. Por quê? Porque quando não tem unidade, também não tem poder. Mas se tem unidade, aí tem poder. Eu lembro até lá mesmo de Gênesis capítulo 11, quando eles estavam ali para construir a torre de Babel. A unidade deles chamou a atenção de Deus. E olha que eles estavam com um propósito errado, contrário à vontade de Deus. Mas mesmo assim Deus foi ver e falou: olha, esse que o povo é um. E tudo quando eles tentarem fazer, vão ser bem sucedidos. Então uma célula unida, um discipulado unido. Isso eu quero desafiar discipuladores: valorize a última semana do jejum. Traga unidade para o seu discipulado. Não abra mão de reunir com os irmãos. Formar ali uma identidade do discipulado. Chamar os irmãos para orar junto. Chamar os irmãos para ter os alvos juntos, propósitos juntos. Colocar a mão na cabeça um do outro. Vai ser um tempo de unidade no nosso meio. Para crescermos, para multiplicarmos, amém? Porque o diabo, ele sabe que há poder na unidade. Por isso que ele trabalha para atrapalhar a unidade no casamento, na família, mas também na igreja. Porque se o marido e a mulher têm um propósito juntos, têm unidade, meu irmão, há uma promessa lá em Mateus 18, que se 2 ou 3 concordarem sobre qualquer coisa na terra, será ligada no céu, será feita pelo Pai. Então está aí um segredo, marido e mulher: coloca os alvos juntos. Amorzinho, quais são nossos alvos? Por que nós estamos orando junto? Porque há poder na unidade. Há poder na unidade na célula, no discipulado, na igreja. Não aceite. Cuidado com qualquer semente de discórdia no coração. Porque se não tem unidade, não tem poder. Mas se tem unidade, aí há manifestação de unção e poder de Deus. Amém, amados? É porque Deus é um Deus triuno. É um Deus que é 3, mas é um. Trabalha em unidade. E onde há unidade, fala comigo, há poder. Mas o terceiro ponto aí também que multiplica a unção na nossa vida é a fé. A fé libera a unção. O que a Bíblia diz lá em Atos capítulo 14, versículo 8? Projeta para mim, Atos 14, 8. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, ele ouviu a pregação, e Paulo, fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. Paulo tinha unção. A Bíblia fala que até mesmo ali o lenço de Paulo curava. Então Paulo tinha unção, sim ou não? Mesmo o lenço do suor, ou sei lá do que mais, curava. Mas acredite, aqui a unção juntou com a fé do homem. A unção fluiu na vida daquele homem por causa da sua fé. Então a fé é o terceiro aspecto que produz unção e multiplicação na vida da igreja. E o interessante, quando que o homem teve fé? Quando ele ouviu a pregação. Porque a fé vem pelo ouvir. Então não há impossível para aquele que crê. Deus pode todas as coisas na vida daquele que crê. Por isso nesse tempo do jejum é um tempo propício para você orar e pedir coisas grandes. É crer, é juntar fé. Então é um tempo que você está ligado nas coisas do céu. Porque a fé é uma chave, como eu disse domingo passado, uma chave que abre qualquer porta. Todas as portas são abertas pela chave da fé. Mas ainda avançando, um outro fator que multiplica a unção é a adoração. Lá em 2 Reis, capítulo 3, versículo 15, diz assim, ora pois, trazei-me um tangedor. O que é um tangedor, pastor? Aquele que toca a harpa. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu.
Então, é importante. Louvor, adoração, traz unção. Por isso que a Bíblia fala lá em Efésios 5,18, nós somos cheios do Espírito quando nós cantamos hinos, né, e cânticos espirituais. Precisamos aprender a valorizar o louvor. Chega no culto na hora, mas chega aqui não fica passivão não. Entre em adoração, abre a sua boca, canta junto. Né? Por mais que você seja igual eu, uma voz de taquara rachada, não se preocupe, né? Cantando junto aqui, todo mundo um oculta o outro. Né? Tenta seguir no mesmo padrão dos irmãos que estão ministrando louvor, mas aprenda a cantar, irmão. Crente calado é crente oprimido. Você precisa fluir, aprender, abrir sua boca, adorar o Senhor, louvar com todas as suas forças. Esqueça quem está do seu lado. Mas tem irmão que ele é serião, chega aqui, ele é o poste, né? Ele fica aí no banco, aqui o ministro de louvor está se esgoelando, o baterista está quase partindo o prato ali, e o poste está lá. Não, irmão, misericórdia. Aprenda a se soltar na presença. Aprenda a pular, dançar, rodopiar. Seja cheio. Não, pastor, não. Não. Aí tem uns com o tempo vai crescendo o bigode. Aí se o bigode tampa a boca, aí acabou. Ele nem fala mais. Fica mudo. Não, meu irmão, para com isso, aprenda a ser cheio. E nós somos cheios. Efésios 5,18. Como é que nós somos cheios? Nós somos cheios falando. E não vos embriaguei com vinho, qual dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Versículo 19. Como, pastor? Falando, fala comigo, falando. Abra a boca. Declara. Toma posse. Se aproprie. Não fique calado. Crente é barulhento. Lembra quando você era incrédulo, você ficava com raiva dos crentes? Né? Esses crentes falam alto demais. Parece que Deus é surdo. Mas agora você está do nosso time. Deixa os que estão lá no mundo falar de você. Nossa, para que essa barulheira toda? Para que falar tão alto? Deus é surdo. Não, Deus não é surdo, mas nós somos cheios. Nós somos empolgados. E quando nós somos empolgados, meu irmão, você grita. Tem irmão que ele esguela no estádio de futebol, de frente à televisão, assistindo o jogo. Mas aqui no culto ele não dá um aleluia. Não dá um glória a Deus. Lá ele quebra a mesa, chuta o balde, reclama com o juiz. Não fala que xinga porque crente não xinga. Mas ele chuta o sofá, fala que o juiz é ladrão, que não sei o quê. Ele participa do jogo lá, ele presta um culto no jogo. Mas aqui não, é o porte. Fala misericórdia. Crente é cheio do Espírito falando, com salmos, entoando, louvando, cantando. Amém? Com hinos e com cânticos espirituais. Precisamos valorizar o tempo do louvor. Precisamos chegar mais cedo no culto. Chama o Uber mais cedo. Põe os meninos para tomar banho mais cedo. Se arruma mais cedo. Que aí você vai aproveitar melhor, querido. Vamos avançar para a gente encerrar, quase encerrando. Outro fator que multiplica a unção na sua vida chama-se oração. Oração. Atos 4:29 diz: agora, Senhor, olha para as suas ameaças, que é os crentes orando, e concede a teus servos que anunciem com toda a intrepidez, com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Aí que a Bíblia fala: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E mais uma vez, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quando há oração, quando há clamor, há liberação de unção na sua vida. Há uma relação muito íntima entre oração e unção. Vai pregar a primeira vez no encontro essa semana? Ora, crente. Busca poder.
Senhor, tem misericórdia. Me livra da gagueira. Me livra do branco. Me livra de passar vergonha. Interessante que nas primeiras vezes a gente faz isso. Porque o problema não é a primeira pregação do pastor. O problema é a milésima. Porque ele acha que já sabe. Já sei fazer. Eu vou para o encontro, já sei tudo que vai fazer lá. Sei na hora do PNE, o que tem que fazer, o que não faz, não sei o que. Sei na hora de pôr a mão, sei na hora de segurar, sei na hora de empurrar, sei na hora de dar rasteira para ele cair. Já sei tudo. Mas acredite, precisamos de poder, meu irmão. Precisamos de unção. Precisamos orar. Precisamos orar. A oração libera poder. Interessante quando ali houve um tremor. Eles ficaram cheios, houve poder liberado. E quando eles foram cheios do Espírito, aí eles falavam com intrepidez, falavam com ousadia. Aí quando eles falavam ali, o milagre acontecia, o poder de Deus era manifestado. Aleluia, amados. Glória a Deus por isso. Para a gente encerrar, ainda tem um 6º ponto, né? Quer ser cheio do Espírito? Se associe com pessoas também cheias do Espírito. Ande com gente cheia do Espírito. Fique próximo de gente cheia do Espírito. Porque lá em Atos 4,13 diz: ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, meu Deus, judiaram deles aqui, né? Mas admiraram-se, por quê? Porque neles tinha presença de Deus, era inegável, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Oh, meu irmão, quando alguém é cheio do Espírito, é fácil de perceber. Se aproxime de gente cheia do Espírito. Foge daqueles carnal que só sabe reclamar, só sabe murmurar, só sabe falar mal. O tempo inteiro está reclamando: essa igreja cobra demais, toda hora está pedindo dinheiro para encontro, tem que servir, tem que orar, tem que jejuar, tem que fazer de servo. Tem muita coisa para fazer. Foge desses irmãos. Mas fica próximo daqueles que são cheios do Espírito, daqueles que estão empolgados, daqueles que estão animados, daqueles que estão cuspindo fogo, está inventando moda. Vamos evangelizar na praça, vamos para a escola, vamos trazer os alunos, a sala inteira vai para o encontro. É esse que você tem que estar perto. Por último, fica de pé onde você está. A palavra do Evangelho da Graça. Quando você ouve o Evangelho da Graça, multiplica a unção na sua vida. Quando você ouve, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Aquele paralítico foi curado quando ele ouviu Paulo pregar, gerou fé. Lá em Atos 10:44, a Bíblia diz que Pedro ainda falava quando o Espírito Santo ele caiu sobre aquelas pessoas. Interessante que o que Pedro estava pregando? Se você depois você pode ler esse texto lá de Atos 10. Pedro estava pregando sobre perdão dos pecados. Quando você ministra o Evangelho da Graça, há unção liberada sobre a sua vida. Queria que por um momento, meu irmão, você começasse a orar. Peça ao Senhor, hoje é dia do Senhor renovar você. Nós vamos cantar uma canção antes de nós ceiarmos.